Deus é santo. Como é que ele se comporta diante da idolatria do seu povo? É sobre isso que iremos aprender no programa EBD Comentada Online de hoje. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. E sempre quem está chegando pela primeira vez também é muito bem-vindo. Fique até o final do programa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quarto trimestre de 2022 com a revista Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição de hoje é a lição de número 3, que será ministrada no dia 16 de outubro de 2022. As lições aqui no canal são gravadas com antecedência. E o tema é as abominações do templo. Então, nós vamos aprender sobre esse assunto nas lições bíblicas adulto. Por quê? Porque agora aqui no canal, nesse trimestre, no quarto trimestre de 2022, eu também estou comentando as lições bíblicas de jovens com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Mesmo que você seja aluno da classe adulto, eu te aconselho a assistir as lições desse trimestre com jovens. Sabe por quê? Porque liderança é uma coisa que não envolve só a igreja, envolve a nossa vida de forma geral. Inclusive, Deus nos criou e colocou na terra Adão ali, dizendo a ele, para ele poder cuidar e governar. Olha a liderança estabelecida. Então, nós precisamos aprender os princípios da liderança. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, quero nesse momento apresentar a minha vida, te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online do canal. Senhor querido, Senhor amado, peço que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para poderem compreender. Abençoa a vida, Senhor, de cada um que está assistindo nesse momento, seja ele um professor, seja ele um aluno, seja ele até mesmo um não cristão. Abençoa suas famílias, suas vidas físicas, saúde, vida financeira, vida sentimental, vida emocional. Eu te peço a tua bênção. Eu quero te render graças que várias pessoas têm vindo, Senhor, comentar aqui no canal, falando sobre, Pai querido, os alunos estarem dando testemunho que houve um melhoramento nas aulas, que houve, Pai querido, Pai amado, uma mudança, e eles felizes vêm aqui comentar. Ah, Senhor, eu quero te render graças, porque o propósito do canal está sendo cumprido, treinar pessoas, levar a tua palavra, ensinar. Deus, eu sou, Pai querido, grato a ti por tudo isso. Continua crescendo o canal, Pai, colocando no coração de cada um para divulgar esse canal, para que aqueles que não conhecem venham a conhecer também. Eu continuo pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero agradecer a todos vocês dos 4 cantos do nosso Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, fora do Brasil também. Se você está me assistindo e não está aí o país que você está nesse momento, eu quero pedir a você que fale para que eu possa colocar o nome do país que você está assistindo fora do Brasil também. É muito importante. Quero agradecer aí a vocês que têm colocado comentário dizendo que as aulas têm melhorado, que os seus alunos têm testemunhado sobre isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu só posso engrandecer ao Senhor, porque o objetivo do canal está sendo cumprido, o propósito que Deus colocou no meu coração. Deus seja louvado por isso, tá? O meu muito obrigado, sintam-se todos vocês abraçados. Vamos lá para o nosso texto áureo de hoje? E disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então Deus estava mostrando algo e ainda teria coisa pior para mostrar. Verdade prática, o lugar mais sagrado da terra se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Inclusive, Paulo falou que uma das marcas do final dos tempos é a apostasia. Então, você vê que o lugar onde Deus se manifestava, que era o templo, naquele tempo uma construção, realmente,
ele estava sendo ali colocado abominações. E hoje, quem é o templo? Eu, você como cristão. E o que nós estamos fazendo com o templo que somos nós, que é o lugar aonde habita o Espírito Santo? Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6, 9 a 12, 14 e 16. Eu faço comentário desse texto no Expondo as Escrituras. O vídeo tá aqui, ó, na descrição, ou aqui em cima também tá aparecendo agora aqui para você. E eu até te aconselho primeiro a assistir esse vídeo para você ter um entendimento amplo do que o texto trata, para depois voltar para a lição e aí você vai ter uma compreensão muito boa em relação ao assunto como um todo, tá bom? O tema também é as abominações do templo. Então, a palavra-chave da lição de hoje é idolatria, tá? Objetivos da lição: expor a visão do capítulo 8 do livro, detectar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões, e tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. Para quem quer se aprofundar mais no livro de apoio da revista, serve como um comentário, inclusive resumido, do livro de Ezequiel. Estou falando sobre isso, né, em algumas lições. O livro é esse aqui. O link para você adquirir está na descrição desse vídeo. Caso você queira comprar, fique à vontade, que eu acho que é muito importante. É esse livro aqui, que estou com ele aqui, tá? É importante você ter esse livro, que vai entender um pouco melhor, tá? E se você quiser baixar os PDFs, ou o PDF dessa lição hoje, os em slide, né? Nesse caso, PDF em slide, o PDF para imprimir, preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar: PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí, caso você queira baixar, tem as duas formas. Uma gratuita e outra sendo membro, apoiando o meu Ministério de Ensino. Você também pode ter tudo no único lugar e ainda tem a aula da EBD, tanto adulto, né? As aulas da EBD em PowerPoint. Vamos lá, introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário no Novo Testamento, tá? Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento existe uma literatura com característica apocalíptica também, né? Quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. O que é um oráculo? A palavra de Deus e de seus profetas, né? A palavra do Senhor. Capítulo 1 e 40 a 48, além de 8 a 11, estão dentro dessa característica de literatura apocalíptica. O capítulo 8 inicia uma nova seção dessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então nós vamos aprender lições com os acontecimentos do tempo de Ezequiel, que podemos tirar lições, como já foi dito, para os nossos dias. Então alguém vai dizer, não, mas isso aconteceu no tempo de Ezequiel, mas tem se repetido nos nossos dias também. A idolatria leva à ruína moral e espiritual, pois os cultos pagãos, além de serem repletos de práticas imorais, tinha cultos a deuses que eles praticavam até atos sexuais, né, em nome daquele momento litúrgico de culto que eles chamavam de culto. Então nós temos que ter entendimento disso. Eles levam seu praticante a buscar uma espiritualidade centrada em si mesmo e nas coisas criadas. É impossível termos vida espiritual fora de Cristo, tá bom? Então Efésios 2:1, na Almeida Revista Atualizada, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então nós, antes de Cristo, estávamos mortos.
Vida só vem através de Cristo. Então não tem vida espiritual. Alguém diz, eu estou desenvolvendo minha espiritualidade. Não tem como desenvolver espiritualidade fora de Jesus. Então vamos lá. Quero anunciar que tudo que tiver em vermelho é comentário. Inclusive, aqui tá em preto, tá? Aqui tá em preto, a idolatria leva à ruína moral, mas essa parte aqui é um comentário, tá? Não é parte do que tá escrito na revista, não. É porque realmente passou desapercebido, ficou em preto. Mas é um comentário, tá? Vamos lá? Tópico 1, sobre a visão. A segunda visão. Ezequiel já tinha tido uma visão. Algumas pessoas às vezes vêm perguntar, e eu vou novamente falar, Ezequiel está no cativeiro. Nesse momento aqui, nesse momento do livro de Ezequiel, Ezequiel já está no cativeiro. Desde que ele começa o seu livro, ele está no cativeiro. Porém, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Os muros não tinham sido destruídos, o templo não tinha sido destruído. Nabucodonosor levou o povo em 3 remessas, vamos dizer assim, 3 vezes. Na primeira vez foi os exilados, entre eles Daniel. Na segunda foi exilados também, e no meio deles Ezequiel. Tem pessoas, estudiosos, que defendem que foi só em 2 vezes, mas a maior parte defende que foi em 3 vezes. Então Ezequiel já está na Babilônia junto com o povo, está profetizando na Babilônia, falando na Babilônia, porém Jerusalém ainda não está destruída. Aí vai chegar o momento que Deus vai destruir. E Deus já está tratando hoje aqui, nessa lição, nesse capítulo de número 8, por que ele vai destruir. Não é só por causa desse momento, mas ele está mostrando que eles estão acumulando pecado e mais pecados. Então, a segunda visão. As visões do capítulo 1 a 11 são parte de uma única unidade literária. Então, tá tudo ali interligado. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1:2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º, tá? Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Então, agora Ezequiel não está tendo uma visão da glória de Deus. Agora Ezequiel vai ver algo contra a glória de Deus, porque a idolatria rouba a glória de Deus. Então tem um contraste aqui nesse momento. Por um lado, Ezequiel viu a primeira visão onde ele vê a glória de Deus. Agora Ezequiel vai ver uma visão aonde ele está vendo roubarem a glória de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe uma distorção para a humanidade e eles acabam adorando o que não deveriam adorar. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8:18. Ezequiel 8:18 diz: ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Por que Deus faz isso? Porque Deus dá um tempo. Deus é longânimo. Ele espera, ele tem paciência, ele não quer que ninguém se perca, mas aí o povo não dá ouvidos, e aí chega a hora do juízo. Não é diferente. Hoje nós estamos aqui para apregoar que Jesus salva, liberta, transforma, tem vida eterna, e muitas pessoas estão com os ouvidos como fechados, não querem ouvir a palavra do Senhor, rejeitam a palavra do Senhor. Mas quando chegar o momento do juízo, quando chegar o momento do acerto de contas, as pessoas não vão poder dizer que Deus não deu oportunidade. Ele deu oportunidade, mas elas rejeitaram. Que Deus tenha misericórdia, né? As abominações representadas nas 4 cenas que serão apresentadas nessa lição eram ofensivas demais. Assim, diante dessa situação, só resta o juízo divino. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela apostasia generalizada. Tinha apostasia para todo lado. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. E aqui, mais uma vez, começando aqui em as abominações representadas nas 4 cenas, até aqui, destruição do templo e da cidade, também é um comentário, tá bom? Só para você poder saber, que senão você vai procurar aí na revista e você não vai encontrar, e eu realmente não coloquei aqui em vermelho, tá? Agora voltamos à revista. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista. O que significa isso? Passado para nós, ou seja, na época, né? Porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, da época de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. 2. As visões das abominações do templo.
A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Por quê? Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levantado, né? E levado a Jerusalém numa visão, que está no capítulo 8, versículos 1 a 13. E eu explico muito bem isso aqui no Expondo das Escrituras. Você vai ver lá que o Ezequiel 8, 5, 6, 9 a 12, versículo 14, versículo 16. Mas mesmo não tendo versículo 1 a 3, eu falo alguma coisinha sobre isso. Então, eu te aconselho a assistir o Expondo das Escrituras nesse caso. Alguns estudiosos afirmam que quando algo que parecia uma mão pegou Ezequiel pelos cabelos para lhe mostrar as visões, pegar pelos cabelos representava a ira de Deus que viria contra o seu povo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico, quer dizer, nos últimos dias. Então você vai ver que Deus está mostrando para Ezequiel algo que já está acontecendo, mas também que vai acontecer a curto, médio e longo prazo. Tá? Daniel teve visões de coisas futuras também. Está em Daniel 7, 1, versículo 15 a 28, Daniel 8, 1, 15 a 27. E da mesma forma o apóstolo João, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuro. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas vão de acontecer. Então você vai ver aqui, ó, escreve as coisas que tem visto, passado, as que são e as que depois hão de ser, também futuro. 3. Como entender as visões de Deus dentro do contexto de Ezequiel? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Então, aonde Ezequiel está? Na Babilônia. Aonde Ezequiel está realizando seu ministério? Na Babilônia. Ele não está em Jerusalém. Ezequiel é levado em visão a Jerusalém, mas ele não está em Jerusalém em corpo físico, nesse caso, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Ezequiel 11:1 prova que não. Então me levantou o espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. Então o espírito leva ele. Ele vai em espírito, tá bom? Era uma visão em tempo real. Tá aí, ó, Ezequiel 11:1. Mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Capítulo 8, versículo 3. Você pode conferir. E depois ele retorna a Caldeia. Ou seja, ele retorna onde? Para onde? Para a Babilônia. Mas em espírito, né? Em visão, nesse caso. Ezequiel 11:24 diz assim: depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Então ele é levado em visão, em espírito, vê tudo que precisa ver, depois o mesmo Espírito traz ele novamente em espírito, e ele vai e continua ali no lugar onde ele estava. Então não foi algo que ele foi levado em corpo. Ele teve ali, tá, os sentidos tomados pelo Espírito e viu as visões. Depois o Espírito novamente traz ele do lugar onde tinha levado, né, em espírito, e ele está ali naquele lugar novamente. Ele não saiu do lugar fisicamente falando. Essa é uma mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha o que João diz. E eu fui arrebatado em espírito. Aí, ó, tá aí, ó, muito claro. No dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João não saiu do lugar nesse caso. Ele continuava no mesmo lugar, mas ele foi arrebatado em espírito. Né? E ele começa a ver as visões ali que Deus queria mostrar. Deus introduz o profeta no interior do templo, voltando para Ezequiel, e lhe mostra quatro dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. É juízo, né? A justiça divina. Deus é justo e jamais condena e executa seu juízo sem provas. Isso aqui é claro. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Sinopse do tópico 1, a visão das abominações do templo destoam
das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Tá? Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então tá o aviso aí para você, por favor, né? Quer ver alguém ser edificado como você está sendo, como os comentários têm sido colocados aí, crescimento de professores, inclusive, que dizem que estão sendo, os alunos estão dizendo que as aulas estão melhorando, pessoas que tomaram coragem de dar aula assistindo aqui o canal, é testemunho dessas pessoas, então outras pessoas também precisam. Divulgue o canal, tá bom? Vamos lá, tópico 2, sobre as abominações, parte 1, vai ser dividido em duas partes aqui, tá? A imagem de ciúmes, versículo 5, você entende muito melhor, tá? Mais claramente, quando você assiste aí o Expondo as Escrituras, não esqueça disso. A imagem de ciúmes, versículo 5. O termo ciúme do hebraico, kiná, significa zelo, ciúme, ardente, ira. Então, esse termo do hebraico significa zelo, ciúme, ardente e ira. Essa imagem é temel, em hebraico, né? A palavra imagem de ciúmes, né? Aqui tá, imagem de ciúmes. Então, primeiro, ciúmes é zelo, ciúme ardente e ira. E a palavra imagem é semel, em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste, ídolo. Você vê aqui, ó, a imagem de ciúmes. Então, era um ídolo. Ídolo, né, que estava provocando o quê? Ira, ciúme ardente, tá? E eles dizem que era Azerá. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, segundo Reis 21, versículo 3 e 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias, tá? Em 2 Reis 23, 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Por quem? Não sabemos. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. E aí você tem várias referências bíblicas nesse caso. Nesse caso, Deus tem uma ardente ira contra o seu povo, que lhe provocou através de adorar falsos deuses, cometendo adultério espiritual. Ou seja, Deus troca a sua aliança de relacionamento com Deus e agora está se relacionando com outros deuses. No mesmo livro de Ezequiel e durante essas lições do 4º trimestre, nós vamos poder verificar que há momentos que Deus mostra a sua indignação, e inclusive numa linguagem assim muito clara. Quando você lê, por exemplo, numa NVT, Nova Versão Transformadora, Deus vai dizer que Israel se comporta como uma prostituta sem vergonha. É desavergonhada, é o texto, é a forma, a palavra que ele usa. Ele diz que em vez de procurarem ela para se prostituir e pagarem para se prostituir, ele diz que ela está à procura dos amantes e ela mesma se oferece. Ou é ao contrário, no sentido, ela está praticamente pagando para que alguém venha se prostituir com ela. E Deus está falando aí de uma prostituição espiritual, tá? Um adultério espiritual. Aqueles que deveriam prestar adoração ao único Deus estavam, ao invés disso, lhe provocando ciúmes. Ira. Tá? Que fique aqui um alerta para todos nós cristãos em relação a quem de fato estamos adorando. Quem é que você está adorando? A quem você está prestando culto através da sua vida? Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a nossa vida precisa ser apresentada para Deus. Precisamos viver para a glória de Deus e não para satisfazer os nossos desejos e nos inclinar a coisas que não é Deus, tirando
ou roubando a sua glória. 2. O culto aos animais e aos répteis. Então falamos da imagem dos ciúmes, tá? Que acredita-se que era ali uma imagem de Azerá. Agora nós vamos falar da segunda coisa que Deus estava condenando, ou segunda abominação, o culto aos animais e aos répteis. Versículo 10. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Estava sendo feito nas escondidas. Tem gente que pensa que, às vezes, a gente se preocupa muito com as pessoas, né? Mas esquecemos que o nosso Deus, ele vê tudo. Tá? Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Versículos 7 e 8. Ezequiel viu pintada na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Versículo 10. A zoolatria, significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino, ou seja, abrigavam o poder divino esses animais no ponto de vista dos egípcios. Na adoração egípcia, os deuses tinham a forma de animais, como crocodilos. Para eles, os crocodilos eram sagrados, eram representados, era uma representação de deuses. Cobras, escaravelhos, bois, ovelhas, gatos. Entendemos que se a esperança dos que estavam ainda em Jerusalém, porque havia o povo que já estava no exílio, mas tinha gente ainda em Jerusalém. Nabucodonosor não deu a terceira investida sobre a cidade ainda. Então entendemos que se a esperança dos que estavam ainda em Jerusalém era de ser socorridos pelo Egito, porque era isso que eles estavam esperando, não estranhamos sua identificação com a adoração de seus falsos deuses. Ou seja, se nós estamos esperando a ajuda de um povo, vamos nos identificar com ele. Vamos agradá-los para que eles saibam que nós fazemos parte também da mesma adoração que eles adoram. Só que isso transgredia a lei de Deus. Cuidado, eu e você, na expectativa de conseguirmos alguma coisa, acabarmos cedendo a posturas de pessoas que não servem a Deus, que não obedecem a Deus, mas para que nós tenhamos uma boa visão, aquela pessoa tenha uma boa visão de nós, ou seja, nos considere, venhamos abrir mão dos princípios de Deus, esperando nisso tirar algum proveito, como era o caso de Israel, do Reino do Sul, né? Melhor, Judá. Esperando o quê? Esperando que os egípcios viessem socorrer eles de Nabucodonosor. Mas Deus já havia dito pela boca do profeta que isso não aconteceria. 3. Os 70 anciãos. Versículo 11. Essa é a terceira abominação. Eu vou colocando nos pontos das escrituras e eu falo das 4 abominações. Então, eu volto a dizer, você vai ver que a aula de hoje é uma aula que eu estou trazendo, colocando as bases, mas ela está ligada aos pontos das escrituras. Inclusive, eu coloquei até um propósito. Você pode ver que as aulas estão com menor tempo, mas você tem que levar em consideração que tem os pontos das escrituras. Então, se você somar uma com a outra, a aula vai ter um tempo quase assim, que tinha da aula sozinha antigamente. Quase só da aula sozinha. Agora não. Junta os dois e você vai ter aí mais ou menos o mesmo tempo. Porque eu já disse aqui várias vezes, aqui não é uma pré-aula. Aqui é uma aula completa. Mas não é uma aula para você assistir, não precisar ir na escola bíblica dominical. Nunca foi a intenção do canal. Mas uma aula que traz todo o conteúdo para que você tenha uma visão total da lição. E os professores usam como subsídio para dar as suas aulas. E pessoas que não podem ir na aula da escola dominical porque estão doentes, estão trabalhando e outras coisas mais, podem aproveitar também. Então vamos lá, continuando aqui, tá? Os 70 anciãos, versículo 11. O ancião em hebraico, zaquém, literalmente é idoso. Então, a palavra ancião no hebraico é idoso. Em grego, presbíteros, termo tão conhecido, né? O mais velho. Você até entende por que eles estranhavam Timóteo, que Timóteo ele não era tão velho assim, ele não tinha tanta idade assim. Por isso que Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo foi levado a ser pastor, mas ele não tinha essa idade para ser considerado um ancião. Por isso, alguns olhavam ele com desprezo. E aí Paulo diz, ninguém despreze a sua mocidade.
Você precisa se comportar na posição que Deus te chamou. Ambas palavras se referem tanto a pessoas velhas, tá? No bom sentido, tá? Como também a líderes comunitários. Então, tanto zaquém ou presbíteros, nesse caso, poderia estar falando de pessoas idosas, tá? Ou líderes comunitários. Êxodo 19:7 diz: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. O termo é usado ainda também, esse mesmo termo, para príncipes, está em Isaías 3:14, e líderes nas comunidades cristãs. Aí já não está falando de líderes das comunidades no tempo do Antigo Testamento, mas sim na comunidade cristã. Atos 14:23 e Atos 20:17. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Não se sabe assim ao certo, detalhadamente sobre eles. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Que alguém, não, é o Sinédrio, 70. Não, o texto não diz isso não. Cada um tinha na mão seu incensário. Aqui é um comentário do que estamos falando. E subia uma nuvem de incenso. Então, eles estavam ali no templo e estavam queimando incenso. A Deus? Não. O incenso era parte do ritual do dia da expiação. E a nuvem representava a presença de Deus. Levítico 16, 1 e 3, 13. No entanto, o incenso também era parte dos cultos pagãos. Assim, a cena dos anciãos pode representar um sincretismo religioso. O que é isso? No sincretismo religioso, é a fusão de elementos religiosos e culturais diferentes e até antagônicos, contrários, num único culto. Então, como é que você pode adorar a Deus e adorar um outro Deus ao mesmo tempo? E lá estavam eles, no templo de Deus, adorando a outros deuses. Prestando culto a outros deuses. Queimando incenso a outros deuses. Como isso é possível? Por meio da visão, Deus mostra a Ezequiel que os anciãos de Israel estavam vivendo nas trevas e não mais criam em Deus, que Deus protegeria Jerusalém dos inimigos. Por isso estavam entregues às práticas que ofendiam a Javé, seu Deus, procurando agradar os deuses dos estrangeiros. Qual era o entendimento deles? Deus nos abandonou. Olha o que está acontecendo. A cidade como está, ainda não estava destruída como viria a ficar. Então eles pensam o seguinte: já que Deus nos abandonou, vamos nos voltar para outros deuses. Mas quem é que disse que quando Deus está trazendo alguma punição, algum juízo, ele abandonou? Deus não traz punição e juízo. Você vai ver no Antigo Testamento que todas as vezes que Deus trazia punição, juízo, era para recuperar o seu povo, era para restaurar o seu povo, é para chamar ao arrependimento o povo. É claro que nem todos se voltavam, eram levados a se arrepender, mas tinha sempre um remanescente. Tinha sempre um menor grupo que se voltava para Deus. Havia pessoas que acabavam morrendo na sua própria desobediência. Então, Deus está trazendo ali uma sentença, não quer dizer que Deus abandonou. Eles não. Não, Deus abandonou, então agora a gente vai se voltar para outro Deus. De forma nenhuma. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens como esse, com esse nome no Antigo Testamento. Então nós não sabemos de fato quem seria de fato esse Jazanias. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, que está lá em 2 Reis 22, do 8 ao 11. Isso aqui é bom para quem quer aprofundar mais, buscar, entender quem é Jazanias, quem é Safã, né? Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Então eles acham que é o mesmo. Se isso puder ser confirmado, aí o comentarista ele usa uma sabedoria aqui. Como ele não tem certeza, ele diz assim: se isso puder ser confirmado, se de fato é isso mesmo, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, que a família era uma família piedosa, né, de Safã. Seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Sendo Jazanias membro de uma família piedosa e está ali cometendo a idolatria ou não, fica um alerta. Em muitas casas, há homens e mulheres, pais e mães piedosos, criaram os filhos debaixo da orientação, da admoestação do Senhor.
ensinaram a palavra de Deus para eles e eles se acabaram se desviando da presença do Senhor. Os pais fizeram a parte deles. Em muitos lares tem isso. Porém, eles não são culpados, os pais, porque eles fizeram a parte. Mas o Senhor chama de volta essas ovelhas desgarradas para estar novamente no seu aprisco. Volte para Jesus. Se você está me assistindo e está distanciado da presença do Senhor, levante as suas mãos para Cristo. Renove a aliança com o Senhor. Ele quer renovar essa aliança na sua vida. Se você nunca aceitou Jesus também, levante as suas mãos para Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale com um pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. Com certeza ele te dará as instruções. Sinopse do tópico 2. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. O povo vinha praticando idolatria em cima de idolatria, mas agora eles estão dentro da casa de Deus praticando idolatria. Imagine o que Deus não vai fazer com aqueles que usarem o templo, ou seja, uma vez que aceitaram Cristo, querem usar o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, onde ele habita, aonde temos a prova que pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo habita em nós, isso é uma prova. É um selo no sentido de marca, né? E aí, fazendo o que eu quero. Entregando meus membros para pecar contra Deus. Eu não posso fazer isso de forma nenhuma. Uma novidade para você em relação às artes. Para a sua igreja, para você profissional, para você empresa. Se você deseja fazer uma arte, preste atenção nesse aviso. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo, é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Eu quero agradecer a você que já contactou a Manhãs Artes Digitais e fez a sua arte e já apareceu até aí algumas delas. Eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado por você aceitar aí. Eu tenho certeza que poderá fazer ainda mais eventos ainda com a Manhãs Artes Digitais. Tópico 3, sobre as abominações, agora a parte 2. Dividiu na primeira parte, segunda parte. O ritual de Tamuz. Tamuz, enfim. Versículo 14. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria. Deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo e no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Então você está entendendo o que eles acreditavam? Que esse Deus ficava 6 meses morto no submundo no período da seca. Não tinha chuva, então ele está morto. E agora, no período das chuvas, ele está vivo. A prova que ele está vivo é que está chovendo. A prova que ele está morto é que tem seca. Essa era a ideia deles. Assim era realizado anualmente o ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Na religião babilônica, Marduk, deus principal dos caldeus, dos babilônicos, teria se casado com Semiramis, esse é o nome. E desse casamento teria nascido Tamuz. Também chamado Adonis pelos gregos, ou Osíris pelos egípcios. Então ele tinha vários nomes, dependendo do povo aonde ele era adorado. Para os babilônicos, Tamuz. Para os gregos, Adonis. Para os egípcios, Osíris. Nessa estrutura, ele é marido e irmão da deusa Istar, ou a mesma Astarte, ou Astarote, tá? De 1 Reis 11, 5, 33. Porque alguns vão
colocar junto Azerá e Astarote, nesse caso, juntar. Então, ao mesmo tempo que Azerá é esposa de Baal, ao mesmo tempo ela pode ser também esposa de Tamus. Meu Deus, que coisa terrível. E marido, irmão, que coisa terrível é isso? As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, eram mulheres que ganhavam dinheiro através de chorar, lamentar, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Ou seja, era para levar o povo a se comover e chorar pela morte de alguém. Tá? Tem várias referências bíblicas aí, tá? Parece que essas mulheres, não se tem certeza, estavam envolvidas num culto sincrético, porque eles acreditam que realmente eram carpideiras, era como mulheres que tinham como profissão chorar e eram judias nesse caso. Poderia até nem ser essas carpideiras, mas eram mulheres que estavam lamentando. Isso a gente não tem como negar. Visto que a visão é do 6º mês, Ezequiel 8:11, era uma adoração a Javé, porque o 6º mês também tinha adoração a Javé, ou ao Senhor, e ao mesmo tempo a Tamus. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamus para os meses de junho e julho. Equivalente nosso é junho e julho, e você pode ver lá no calendário religioso judeu que esse mês realmente tem o nome de Tamus. Pastor, por que tem o nome de Tamus? Aí você teria que fazer um estudo mais aprofundado, mas isso não vai levar a muita coisa não, tá? Nós só podemos ver que ele tinha essa ligação com a adoração dessas mulheres que estavam adorando a ele. 2. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virados para o oriente, adorando o sol. Enquanto Daniel abria suas portas, as suas janelas, tá, do seu quarto, para se virar na direção de Jerusalém para orar, sabendo que, nesse caso, representação da presença de Deus aonde estava o templo, ali estava gente diante do templo. Preste atenção nisso. Daniel foi levado na primeira leva, acredita-se. E ele abria as janelas do seu quarto e se voltava, se dobrava em oração na direção de Jerusalém para orar. E ele está lá também na Babilônia, só que ele está no palácio. Ezequiel está profetizando no meio do povo, tá? Já Daniel está no palácio, nesse caso, tá? E Daniel faz isso. Agora tem gente em Jerusalém. Diante do templo, eles viram as costas para o templo e estão adorando o sol. Meu Deus. Gente que tem oportunidade de estar tão perto de Deus, mas mesmo assim estão tão longe. Você pode ver que está perto. Agora vamos falar do templo, construção. Não quer dizer nada. Ou estar dentro do templo, construção, também não quer dizer nada. Porque eles estavam dentro do templo, diante do templo, vamos dizer assim. Ó, tá aqui bem claro. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. 25 homens. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. E não levantaste os teus olhos aos céus. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todos os exércitos dos céus e seja impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Por quê? As pessoas em qualquer lugar vai ver o sol, vai ver a lua, vai ver as estrelas. Então Deus repartiu, está lá. Todos têm a visão em determinado momento da criação de Deus. Não é para ser adorado. Havia no Egito o templo do sol, Bet Semes. Em hebraico, casa do sol, Jeremias 43:13. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta. É a versão que traduz do hebraico para o grego. Vindo do grego, Eliol, Póleos, cidade do sol. Por que ele usa muitos termos? Hebraico, tá? Isso aqui é importante. Por que eles usam muito aí os termos hebraico, o que diz no grego? Só para você ter o entendimento do significado da palavra.
Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Não é Bet-Semes em Judá, tá? Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego, né? Septuaginta, mais uma vez. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Então, deus Sol, deus Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. E aí você vai ver isso aqui. As abominações mostradas estavam ocorrendo ao longo dos 390 anos mencionados em Ezequiel 4:5. Não era só uma coisa daquele momento, o povo vinha pecando anos e mais anos. Não se restringem aos dias que o profeta está vivendo, mas Deus vai trazer um juízo naquele exato momento. Mais para frente. Olha o que diz Ezequiel 4:5. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. O profeta teve que ficar deitado numa parte só, tá? Do corpo, né? De um lado só, para poder representar o que Deus ia fazer. Deus usou muito Ezequiel dentro disso. Deus mandava Ezequiel ter alguns tipos de comportamento para ilustrar o que Deus haveria de fazer. Deus, inclusive, permite a mulher de Ezequiel morrer e Ezequiel não podia plantear a mulher. Ele não podia chorar, ele não podia ficar de luto. E isso seria usado para demonstrar ao povo que quando o juízo de Deus viesse, eles não teriam tempo nem de ficar de luto. Não poderiam plantear os seus mortos de forma nenhuma. E Ezequiel sentiu na pele, na carne, no ser dele, uma perda para representar aquilo que Deus haveria de fazer. Então a gente se assusta quando vê o livro de Oséias, alguém diz, não, aquilo ali é só uma figura, aquilo não aconteceu de verdade. Já leu o livro de Ezequiel? Quantas coisas aconteceu com Ezequiel? Ezequiel fica virado de um lado durante X dias, depois tem que ficar virado de outro durante mais, não sei. A mulher morre e ele não pode chorar pela mulher que morreu. Como assim? Deus está trazendo representações para mostrar o que iria fazer. Lembre-se de uma coisa, se Deus chamou você para um ministério, não se espante dependendo do ministério que Deus te chamou, por causa dos levantes, por causa das resistências. Existem pessoas que Deus chamou com uma mensagem mais de correção, de chamar o povo para uma posição. E essas pessoas muitas vezes serão rejeitadas, sofrerá oposição. Mas não pare seu ministério por causa disso, não. Nem se glorie se alguma coisa acontecer na vida de alguém, achando, Deus está me honrando. Não pensa desse jeito, não. Porque isso vai gerar soberba no seu coração. Apenas cumpra o chamado que Deus te chamou. Ezequiel tinha uma missão, como um atalaia. Eu e você também temos uma missão. Enquanto Deus usava de sua longanimidade, dando ao seu povo oportunidade de se arrepender de seus maus caminhos, eles usavam esse tempo que Deus estava dando para ele se arrepender, para agravar ainda mais seus pecados. E por isso sofreria o rigor do juízo divino. Deus está dando tempo para eles se arrepender e eles usam o tempo para pecar mais ainda. E isso trazia dor para quem estava ali enviado por Deus, como por exemplo Jeremias. Você vê Jeremias se queixando, lamentando. Não é nem o livro de Lamentações, que Lamentações já aconteceu o que Deus usou ele para falar que ia acontecer. Mas durante o seu ministério, antes de acontecer, Jeremias se lamentava, porque ele queria ver o arrependimento da sua nação, do seu povo, e o povo não se arrependia. Não se espante se muitas das vezes você se sentir abatido, porque quer ver uma mudança na vida de pessoas que estão à sua volta, e isso não acontece. A culpa não é sua, e nem tampouco do próprio Deus. São decisões, as pessoas têm direito de escolher. É claro que não desejamos que elas escolham a morte, a maldição, como está proposto lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, Moisés diz, né? Colocando lá, Deus falando através de Moisés, eis que te proponho a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Tem gente que prefere escolher o caminho errado. Então não se sinta culpado, mas também não tem como se deixar, não tem como evitar se sentir contristado, triste, abatido. Acontece. Olha o que diz 2 Crônicas 36:16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Consequência.
desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nas profecias no Antigo Testamento dos profetas? É que eles não se vangloriavam quando algo ruim vinha, quando Deus havia usado eles. Eles não diziam, não, tá vendo, Deus me usou, olha aí, eu falei, não quis ouvir, não. Eles se sentiam abatidos. Sabe por quê? Porque eles se sentiam parte, pois eram parte do povo. E sabiam que aquele sofrimento era grande. Eles viviam dentro de uma unidade. Se um sofre, todos sofrem. Então o profeta ele não se vangloriava naquele tempo. Se você hoje ensina, se você prega, se você aconselha, não se vanglorie que aquilo que você alertou, olha, cuidado, acabou acontecendo. Apenas peça, Senhor, tenha misericórdia. No sentido de haver restauração daquela vida. Porque tem gente que se vangloria. Os profetas não se vangloriavam. Muito pelo contrário. Eles se sentiam abatidos. Você vai ver Jeremias, depois de profetizar anos para o povo de Deus. Ele escreve o livro de Lamentações, fazendo um lamento da situação como está agora o povo. Como está agora a destruição. Como está o cenário de destruição. Ele poderia se alegrar, se é nos dias de hoje para muitos, mas ele não se alegra. Ele se entristece de ver o povo dele, o povo que ele fazia parte, destruído por causa da desobediência. Jesus, certa feita, chegou e lamentou diante de Jerusalém por causa do que eles cometiam. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha junta os pintinhos. Jesus deixou ali uma palavra mostrando um lamento por causa da resistência e da desobediência. Então, você que foi chamado para levar uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, uma palavra de direcionamento, de posicionamento, não se alegre quando essa pessoa acabar não ter, pessoas não derem ouvido e vier a acontecer aquilo que foi dito. Porque é uma tristeza saber que pessoas têm oportunidade de se arrepender e não estão se arrependendo. Preste atenção nisso. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, aí ele deixou essa parte para o final. O capítulo 8, a partir do 1 ao 3, ele acaba deixando para o final, né? Parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Eles estão no exílio. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Ele não estava exercendo como rei. Se após a morte de Nabucodonosor, só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. E é importante, deixa eu mostrar uma coisa, você que tem um livro, deixa eu ver aqui a página que é. Página de número 36, deixa eu ver se vai... Eu acho que não vai focar para que eu mostre aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, tem tipo uma tabela que não tá sendo não tô conseguindo foco aqui, mas não tem problema não. Tem tipo uma tabela onde vai mostrar os reis do Império Babilônico. E aí tá ele também, o Merodach, Evil-Merodach, que veio depois de Nabucodonosor. Porque antes de Nabucodonosor, quem reinou foi Nabopolassar, tá? Então, aí depois veio Nabucodonosor e depois veio o Evil-Merodach, tá? Sucedeu ele no trono. E foi ele que mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Está lá Ezequiel 8, a partir do 1. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, esses anciãos, mas que provocavam Ezequiel para se manter informados. Há aqueles que acham que não. Eles não eram homens piedosos, estavam ali para poderem afrontar Ezequiel. Isso parece ser pouco provável. O comentarista diz, não parece, não é bem isso, né? Ezequiel 14, 4 e 5. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então não há motivo de achar que eles estavam ali para poder provocarem Ezequiel. Pensa-se que realmente eles estavam ali para saber o que aconteceria com o povo. E Deus está mostrando tudo.
falando que vai acontecer. É claro que ali a revelação não está completa, não temos uma Bíblia. Hoje você não vai sair atrás de pessoas. Eu quero saber o que Deus tem para falar com a minha vida. Não tem um recado aí de Deus para mim, não? Você não tem nada de Deus para minha vida, não? Você quer alguma coisa de Deus para sua vida? Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Dia e noite. Tenho certeza que tem alimento farto para você alimentar a sua alma. Se Deus quiser usar, ele vai usar. Mas não saia por aí correndo atrás para saber se tem alguma coisa para você, que você vai receber coisa que não vem da parte de Deus. Sinopse do tópico 3. Tammuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Tanto na Babilônia como no Egito. Agora o povo de Deus está cultuando o sol também. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal, não esqueça disso. Faça a divulgação do canal, porque isso é muito importante. Se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o seu like e compartilhe. Diga de que lugar você está assistindo, o que você achou da aula de hoje, edificou a sua vida? Não deixe de falar. Conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, que são as abominações, que um Deus santo não tolera o pecado. De forma nenhuma. Deus exige fidelidade de seu povo. Devemos ter em mente que existem diversos tipos de idolatria que podem estar presentes em nós e entre nós nos dias de hoje. 1. Aspiração excessiva por títulos. Eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E nem me venha. Não, pastor, mas tá na Bíblia lá, aquele que é o mesmo episcopado. Ei, já viu o Expondo as Escrituras desse texto? Tá aí na aula de jovens, se não me falha a memória, na lição de número 2, a pessoa do líder. Número 2, tá lá, tá? Mas tá no Expondo as Escrituras, eu explico. E você vai aprender que ali não é aspiração pelo cargo, pelo título, é pelo trabalho. E é algo que tá vindo de dentro para fora, porque Deus realmente chamou, então ele aspira, ele deseja, tá? Não tem nada a ver com escolha pessoal, tá? Então, primeiro, aspiração excessiva por títulos. Líder, tá na frente. Tendência ao fanatismo por artista gospel. E começa a gritar e quer estar perto e fica doido, maluco. Cuidado. 3. Apego aos ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. Isso também é idolatria. 4. Autoexibição, autolatria, né? Tá se exibindo. Olha, não tem nenhum problema você considerar alguém, tá? Você honrar no sentido assim de reconhecer. Honra no sentido de reconhecimento do trabalho. Às vezes eu chego em algum lugar, alguém me dá um abraço, poxa, pastor, é uma satisfação, o senhor ensina lá no canal, glórias a Deus por isso. Isso não tem nada a ver com idolatria, isso é reconhecimento. Aqui as pessoas deixam uma palavra de encorajamento, diz que a aula tem sido uma bênção, que tem edificado sua vida. Não tem nada a ver isso com idolatria, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, Paulo fazia isso, agradecia os seus cooperadores. Agora, você querer se promover, crescer e por aí vai, aí não faça isso. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, cuidado. Se Deus trouxe juízo para Israel, que se voltaram contra ele e quiseram roubar a sua glória, não será diferente para todos aqueles que seguirem o mesmo caminho. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa, lição de número 4, 23 de outubro de 2022. Quando se vai a glória de Deus? Deus não está avisando das abominações? Agora nós vamos ver quando se vai a glória de Deus. E não se esqueça, o Expondo as Escrituras, tá aí, eu vou botar no final da tela para você, tá na descrição do vídeo também. E a lição de jovens, tá? Nessa aula aqui que eu estou falando, já estamos indo para a 3ª lição de jovens. Então, fique atento, vai aprender muita coisa sobre liderança. Vamos orar, eu quero agradecer a você que ficou até agora. A aula não vai passar de 1 hora, tá? A aula dava 1h40, 1h30, 1h45. Não tá passando de 1 hora, tô tentando, tá? Junto com o Expondo as Escrituras, você tem aí uma aula para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado mais uma vez por essa aula que eu acredito que vai trazer conhecimento, edificação para a vida daqueles que estão aqui aprendendo, para aqueles que vão levar para a classe, para ensinar também. Que o Senhor abençoe a vida de cada professor, de cada aluno, que o Senhor abençoe o canal, que o Senhor nos dê graça para continuarmos ensinando a Tua palavra para a glória do Senhor e que coloquemos em prática o que aprendemos aqui hoje, em nome de Jesus. Estou deixando aqui alguns vídeos para você poder assistir. Não esqueça, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.